Ana, para começar, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo investiga a ligação de um homem que foi preso por provocar incêndios criminosos na região, principalmente no interior de São Paulo, mas ele teria ligação com uma facção criminosa, com o PCC. A Polícia Militar deteve esse homem no domingo, o Alessandro Arantes, depois de uma denúncia que foi feita por moradores que acompanharam essa ação. Os agentes chegaram ao local quando o fogo já se alastrava pela mata, mas conseguiram capturar o criminoso que estava com uma garrafa de gasolina e também um isqueiro. Logo após a prisão, o homem disse que faz parte do PCC e teria mostrado um vídeo aos policiais onde comemorava o fato de atear fogo na mata. De acordo com a PM, o homem tem passagens por roubo, furto, homicídio e posse de droga. Apesar da ação divergir do modus operandi da facção, autoridades questionam o início dos incêndios praticamente ao mesmo tempo e uma possível retaliação às constantes operações que têm sufocado o PCC. Muitos aspectos para a gente analisar com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite, excelente semana. Enfim, um assunto que dominou o noticiário no fim de semana. Incêndios registrados em várias localidades do país, principalmente no estado de São Paulo, no interior paulista. Enfim, isso é possível ser analisado olhando a situação, sobretudo quando a gente trata da estiagem, ventos muito fortes nesse fim de semana, enfim, também altas temperaturas. Agora, sinalização de participação de criminosos que poderiam ter potencializado esse cenário de incêndios, Mota, mas é estranho quando a pessoa se intitula do PCC, né? É muita coisa estranha acontecendo ultimamente, Caniato. Então a gente precisa proceder com cautela. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas, boa noite para a nossa querida audiência. Incêndios florestais não são propriamente uma novidade, nem no Brasil, nem no mundo. Já aconteceram outros episódios semelhantes antes, aqui no Brasil, nessa mesma região. Há pouco mais de um ano atrás, aconteceu um incêndio devastador nas florestas do Canadá. Incêndios desse tipo também são frequentes na Califórnia, inclusive destruindo mansões de luxo. Isso acontece por uma combinação de vários fatores. Um deles é períodos onde não há chuva, períodos de seca, e a ocorrência de ventos que facilitam a propagação das chamas. Então, existe a possibilidade desse ser um fenômeno absolutamente normal, natural. Agora, basta um evento de alguém ter sido preso no momento em que colocava fogo para lançar uma grave suspeita sobre a origem desses incêndios. É muito sério isso, especialmente nesse momento em que o governo de São Paulo é exemplo para o Brasil inteiro em termos de enfrentamento de organizações criminosas. Infelizmente, esse indivíduo que foi preso em flagrante, colocando fogo no mato, ele jamais vai ter a punição que ele mereceria, porque as nossas leis favorecem a impunidade. Agora, é muito importante que isso seja investigado e esclarecido. É preciso que as pessoas compreendam o grau de manipulação que se faz com essas questões ambientais. É inconcebível que uma pessoa ou um grupo criminoso ou grupos políticos promovam esse tipo de destruição com o único objetivo de prejudicar o governo do Estado de São Paulo e a população do Estado de São Paulo. Isso precisa ser esclarecido com a máxima urgência. Os incêndios que atingem muitas localidades do país, principalmente o interior paulista, e a notícia em destaque, um cidadão, uma pessoa que foi detida pela polícia, afirmando ser integrante do PCC e que talvez a facção estivesse por trás de alguns desses incêndios. Um fato que chama atenção porque não é exatamente uma maneira de proceder daqueles que fazem parte de uma facção criminosa. O Luiz Felipe Dávila também com a gente vai trazer suas análises e ponderações. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. O que a gente precisa considerar?
Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa querida audiência. Olha, eu concordo com o Mota. Este é um fenômeno que ocorre nessa época do ano, especialmente num ano extremamente seco, no qual, infelizmente, ainda tem uma minoria de pessoas que gostam dessa época, aproveitar a seca para tacar fogo aí, para queimar palha, o que é um absurdo total, é ilegal, é crime, né? Então, e além de tudo, teve essa ocasião que foi uma ventania muito forte. Então, teve seca, ventania forte e provavelmente ação humana criminosa nesse sentido. Agora, dizer que isso é obra do PCC, ao meu ver, nós precisamos ter muita cautela, esperar os acontecimentos, porque não faz parte de uma organização criminosa como o PCC criar problema com esse tipo de coisa. O PCC está envolvido em atividades altamente lucrativas com o tráfico de drogas. O PCC tem outras atividades de lavagem de dinheiro muito mais importantes do que ficar criando caso como colocar incêndio e criar o caos, né? Aliás, o crime organizado gosta de paz, né? Ele quer paz. Quanto mais paz, mais eles trabalham sossegadamente. Então, não acredito que isso seja uma ação do PCC contra a dureza que a polícia de São Paulo, felizmente, vem combatendo o crime organizado. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é preciso esperar as investigações, os esclarecimentos e os culpados. Agora, o governo de São Paulo teve uma atuação exemplar nesta crise, como também teve uma atuação exemplar naquela crise no litoral, quando teve aquelas chuvas torrenciais há 2 anos atrás. Por que isso mostra? Mostra que o governo foca primeiro em combater os incêndios, a não economizar esforços, a não ficar caçando o culpado, mas como acabar com o incêndio, ou como lidar com a tragédia. E aí tem a ajuda do governo estadual, federal, todo mundo. Então isso é a melhor coisa que o governo pode fazer, resolver a crise. E segundo, sim, uma vez agora que o fogo parou, aí sim ir atrás dos culpados. É preciso esperar as investigações, a justiça, para que antes de fazermos assumir qualquer história aí mirabolante de que possa haver mão do crime organizado neste episódio lamentável que foram esses incêndios do fim de semana no estado de São Paulo. Pois é, enquanto o Dávila discorria sobre o tema, a gente acompanhava as imagens, as pessoas que nos acompanham pela TV, pelas plataformas digitais, podem acompanhar um compilado de imagens que registraram os muitos incêndios nesse fim de semana, sobretudo no interior paulista, interior de São Paulo, mas também em outras localidades. Inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, chegou a informar que os prejuízos causados pelos incêndios devem passar certamente de 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão de reais. Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Enfim, as informações que chegam à nossa redação, o homem que foi preso, apontado como possível integrante da facção criminosa PCC, ele se intitulou, se identificou como integrante da facção criminosa, o que é estranho, né? Acho que é uma das regras de quem faz parte da facção é justamente nunca revelar isso. E o homem já foi falando, olha, eu sou do PCC. Enfim, há quem entenda que talvez os responsáveis pelos incêndios queiram colocar a culpa no PCC, talvez até para dificultar as apurações. Caniato, a gente está no Brasil e a gente não pode nunca considerar o óbvio, né? Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Eu gostaria de ser, assim, mais seguro nessas afirmações, gostaria de ter essa visão do Dávila, que essa visão fosse a visão correta, que não houvesse envolvimento do crime organizado, que esses incêndios tivessem sido obra do acaso, talvez, ou da imprudência de algumas pessoas, que de forma não proposital acabam causando incêndios nessa região, diante de muita seca. E como o Mota disse, incêndios em determinadas áreas são rotina na Califórnia, a gente tem incêndios em Portugal, tem incêndios em vários lugares do mundo que todo ano acontecem e aí há uma grande mobilização para apagá-los. Só que nesse caso de São Paulo, e a gente considerando que, né, como eu disse, estamos no Brasil, é importante que a gente leve em conta também o que aconteceu
num passado recente. Quer dizer, o governo de São Paulo, com a sua atuação muito firme contra o crime organizado, acabamos de ter o bloqueio, falamos disso aqui, de 8 bilhões de reais em patrimônio do PCC. O PCC que entrou no setor de combustíveis e está comprando usinas de etanol para poder produzir o etanol e usar essas usinas no seu esquema de lavagem de dinheiro. E também nessa atividade, essas empresas que supostamente, ou que foram denunciadas por estarem próximas, ligadas ao PCC, essas empresas elas foram impedidas de operar pela ANP. Houve um esforço muito grande para que essas empresas não participassem mais do mercado de combustíveis no Brasil. E aí, de repente, a gente vê esse incêndio que se alastra em milhares de focos, justamente na região de Ribeirão Preto, uma região conhecida pela sua força, pela sua importância no mercado de usinas, no mercado de etanol. Então, eu não tenho essa segurança de que essas coisas não estão todas linkadas. Ao contrário, eu acho que faz muito sentido que esses incêndios criminosos tenham sido produzidos como retaliação do PCC ao Estado, sim. E tem um outro ponto. É preciso que a gente registre que, enquanto no final de semana estavam todas as atenções, inclusive da Polícia, Defesa Civil, todos os esforços, o próprio governador, todo mundo estava olhando para esse cenário de caos produzido pelas fumaças desses incêndios, a gente também tem que se perguntar a quem interessou desviar o foco de toda essa estrutura governamental. O que será que passou pelas estradas? O que será que aconteceu enquanto ninguém estava olhando, ou pouca gente estava olhando, ou as atenções não estavam voltadas para onde habitualmente elas estão voltadas? Então, eu tenho certeza que, mesmo que não tenha sido o crime organizado que iniciou esses incêndios, mas eu não tenho a menor dúvida de que eles se beneficiaram, sim, e de que aproveitaram isso para mandar um recado ao governo do Estado. Pois é, inclusive, eu quero chamar a atenção porque a nossa produção conversou com vários integrantes do governo estadual e há naturalmente, todos estão debruçados e as forças policiais vão investigar esses episódios, mas em um primeiro momento, alguns integrantes do governo não acreditam que seja o crime organizado responsável por esses incêndios. Mas, repito, as figuras que conversaram com a nossa produção do governo do estado indicam que é preciso aguardar o avanço das apurações. Eu quero também chamar a atenção que todos esses assuntos ligados aos incêndios aqui no estado de São Paulo serão tratados logo mais no Direto ao Ponto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, 21h30, 9h30 da noite, logo após o Jornal Jovem Pan. Você é o nosso convidado especial. Continue na sintonia da Jovem Pan News. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entrevistado hoje no Direto ao Ponto. Vale a pena. Bem, a gente segue nesse assunto porque, apesar dos desastres causados pelas queimadas, a ação rápida do governo de São Paulo fez com que o estado não registrasse mais focos ativos de incêndio na manhã desta segunda-feira. Apesar disso, o número de cidades paulistas que permanecem em alerta máximo não foi atualizado. Até ontem à noite, eram 48 municípios sob essas condições. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 60 ficaram feridas, além de 3 pessoas serem presas por incêndios criminosos. Após essa ação, o governo federal veio a público anunciar a abertura de 2 inquéritos por meio da Polícia Federal para investigar as ações criminosas nesses incêndios. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, uma ação rápida do governo do estado, claro, apuração também das forças policiais, mas é preciso reconhecer o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, e que paralelo é preciso a gente fazer em relação à atuação do governo estadual, mas também da necessidade de apoio do governo federal, hein, Dávila? Olha, primeiro mostra mais uma vez que o governo do estado de São Paulo reagiu com total competência para estancar a crise. É isso que você tem que fazer no momento de crise, de desastre desse, você precisa agir para parar o incêndio. E foi isso que o governo fez com
com não só a Defesa Civil, com bombeiros, com Forças Armadas, ou seja, coordenação sim com forças federais, né, que são as Forças Armadas. Foi, assim, uma ação exemplar de como se combate uma crise. Não dá para, no meio da crise, sair dizendo, culpa um, culpa o outro. Não, tem que resolver o problema, tem que estancar o fogo. Foi exatamente o que o governo fez. O que mostra que, no momento de crise, você precisa ter as prioridades corretas. A prioridade correta é parar o fogo. E foi isso que ele fez. Agora, com o fogo atenuado, nós vamos começar a fazer as investigações devidas. Então, mais uma vez, o governo atuou com enorme competência numa crise. Como eu já disse aqui, ele já atuou com essa mesma competência naquela crise, naquela tragédia no litoral norte, né, Canhato? Você lembra o verão lá de 23, que foi um desastre total. E foi uma prova também de como o governo conseguiu atuar de forma rigorosa. E o importante é como o governador se coloca à frente dessas operações nesses momentos importantes, mostrando não só liderança, mas também o lado humano de um gestor que se preocupa com vidas e com salvar o estado de São Paulo de tragédias como essa que aconteceu agora nesse fim de semana. Então, foi sim uma atitude exemplar, mais uma vez, de um bom gestor de crise. Defesa Civil do Estado de São Paulo, reforçando a informação que não há mais focos ativos de incêndio no estado de São Paulo, mas, pelo menos por enquanto, 48 municípios, 48 cidades seguem em alerta máximo para a possibilidade de novas queimadas. Você, Cristiano Beraldo, a ação do governo de São Paulo, pelo menos por enquanto, sem focos ativos de incêndio, mas naturalmente há muitos questionamentos sobre a necessidade de uma integração entre o governo estadual e também o governo federal, né, Beraldo? O governo de São Paulo hoje, ele é muito organizado nas suas ações porque tem lideranças muito sólidas, a começar pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, diante da dificuldade, eles conseguem se organizar, eles conseguem determinar passo a passo o que precisa ser feito e atuam com rigor e vigor. Agora, o governo federal, ele tem uma participação importante em todo esse processo, até porque a gente está num momento, ou vivendo sob um governo que usou essa bandeira de combate aos incêndios como uma marca, que gostaria de fazer dessa gestão. E até aqui a gente não tem visto isso. Os incêndios têm sido bastante grandes aí, Brasil afora, e isso é preocupante, porque você não vê uma organização adequada do governo federal para atuar na mesma medida que o governo de São Paulo tem atuado, não só em São Paulo, mas em outras áreas também. O governo federal precisa ter essa mesma organização e vigor. Então, Canhato, há momentos, e especialmente momentos de tragédia, onde a atuação conjunta ela é necessária por uma série de fatores, Só que aí você vê o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, diante da tragédia. A gente viu que o governo estadual, naturalmente enfraquecido diante daquela dimensão de tragédia que aconteceu, o governo federal foi lá, fez um monte de anúncio, anunciou secretário especial e tal, tentou dominar a situação, mas não entregou quase nada, O resultado concreto, sobretudo para a população e para a reconstrução do Estado, foi muito pequena. Ainda é a própria população que tem trabalhado ali de sol a sol para se recuperar desses prejuízos. E veja como foi o oposto em São Paulo. O governo do Estado agiu de tal maneira que o governo federal sequer conseguiu pleitear essa liderança, porque o governador Tarcísio simplesmente fez o que tinha que ser feito no tempo que era preciso fazer. E aí não abriu espaço para esse protagonismo que, no fundo, acaba não tendo o propósito de resolver os problemas, mas sim uma questão de quem domina a narrativa que não leva ninguém a lugar nenhum. Pois é, reforçando a informação, inclusive o governo do estado de São Paulo determinou a criação de um gabinete de crise para gerenciar todas as ações no enfrentamento a esses incêndios, ou seja, rapidamente conseguiu organizar suas forças para enfrentar essa situação. E é preciso reconhecer essa ação, Mota? Mas naturalmente a gente
consegue identificar uma disparidade, uma diferença grande entre os estados quando a gente trata de uma questão como essa, que é preciso tomar ações emergenciais com muita rapidez, né, Mota? Candidato, esse é um momento muito difícil. Crises como essa ocorrem, sempre ocorreram e vão continuar a ocorrer. E o que a gente gostaria de ver é uma combinação de competência com sobriedade das pessoas encarregadas de enfrentar uma crise como essa. O que a gente não quer ver é um bando de Odorico Paraguaçu aproveitando a desgraça dos outros para ficar fazendo discurso, ficar fazendo cerimônia de inauguração de nada, ficar nomeando pessoas para cargos que não fazem sentido nenhum, tirando proveito político eleitoral da desgraça alheia. Felizmente, não é isso que a gente está vendo no governo de São Paulo. A gente está vendo o governo tratar isso com muita competência, como o Dávila falou, trataram aquela crise lá no litoral. E a gente tem que ter muita cautela nesse momento, porque o envolvimento de organizações criminosas nesse evento aí, ele ainda não está caracterizado. Eu recebi algumas informações aqui e o que a gente tem hoje, o panorama é o seguinte: os fatores climáticos, o período de estiagem, a seca, isso e a ocorrência de ventos fortes, isso por si só é suficiente para explicar esse evento. O que se sabe é que alguns criminosos atearam fogo em alguns pontos. A gente não sabe se isso foi a origem da maioria dos incêndios ou de todos os incêndios, ou se eram apenas um grupo de vagabundos tentando levar o crédito por uma coisa que foi obra da natureza. Então a gente faz tão mal, ignorando participação de criminosos, dizendo que nada, que isso é tudo normal. Isso é tão ruim quanto a gente dar crédito para uma organização criminosa por uma coisa que ela não fez. Eles acham ótimo, olha aí, tá vendo? Uma organização é poderosa, tá vendo? Estado de São Paulo, aprenda da próxima vez. Não existe ainda uma evidência clara, firme disso. Essa hipótese ainda não foi descartada, mas as pessoas com quem eu falei foram bem claras em dizer: não há elementos para se afirmar isso. Então não vamos também dar para a bandidagem organizada crédito por uma obra que eles vão ficar muito felizes de receber, mas que não foi deles. Como você disse, Candidato, é estranho, né? Um sujeito preso, a primeira coisa que ele faz é dizer que é do PCC. Nunca você vimos imagina, isso, você pode ocorrer um cenário em que os caras estão ali reunidos, estão vendo esse fogo todo. Zezinho, vem cá, toma aqui um litro de gasolina, vai lá, no lugar onde todo mundo veja você, joga a gasolina, na hora que te prenderem, a primeira coisa que você vai dizer é isso: eu sou do PCC. Então, o bobo nesse tipo de ambiente morreu faz muito tempo. Então, a gente tem que ter cautela nessa análise. Sem dúvida, cautela, mas que é estranho, Agora, só reforçando a informação, a gente tratou das questões que envolvem a polícia aqui de São Paulo, naturalmente há investigações e apurações a respeito desses incêndios, só que a Polícia Federal diz que irá sim instaurar um inquérito também para investigar esses episódios. Dávila, quando o Mota trazia as suas reflexões falando sobre o cuidado que é preciso ter em relação a esses episódios, mas também falou sobre a necessidade do gestor ser competente, mas ao mesmo tempo discreto e fazer o que precisa ser feito sem vislumbrar outros objetivos. Você concordou, inclusive, quando ele falou sobre o Odorico Paraguaçu. Queria que você também trouxesse sua percepção sobre um momento difícil, em que o gestor tem que se colocar à prova, mas resolver rapidamente, né? Sendo o mais técnico e competente possível, mas tendo sensibilidade também. Candidato, você tocou no ponto certo. Quando as instituições funcionam, quando nós temos técnicos, quando há crise,
as instituições reagem à altura do que a população espera. Seja a Defesa Civil, seja o Corpo de Bombeiros, seja a polícia, seja as Forças Armadas. Veja só, não se falou num único nome político a não ser o do governador. Por quê? Porque não há loteamento de cargo aqui. Aqui não há secretaria que, na verdade, é feudo de partido político. Aqui as pessoas estão em cargo público por sua competência técnica. E essa competência técnica faz a diferença justamente nos momentos de crise. Porque se fosse loteado todo o governo do Estado, quando dá uma crise dessa, ninguém nem sabe o que fazer. E fica todo mundo só procurando quem é o culpado. E o que é o culpado, o fogo corre e destrói tudo. Então, isso mostra a importância de se ter órgãos técnicos com gente competente, formada e que não está sujeita à escolha política, mas escolha técnica. Porque na hora da crise é que você separa o joio do trigo, ou seja, times de gente técnica e competente daquele joio, do loteamento político, da indicação partidária, que no fundo não resolve nada a não ser busca de culpado. E não existe atitude mais infantil do que buscar culpados ao invés de resolver o problema. Pois é, e Cristiano Beraldo, se a gente der uma passadinha nas redes sociais, pelo menos nas postagens feitas em relação a esses incêndios nas últimas 48 horas, a gente pôde observar muita gente querendo colocar a culpa desse processo no agronegócio, né? Como se os próprios produtores estivessem queimando aquelas localidades com o objetivo de depois transformar em pasto, enfim. Daí eu até vi uma sátira, ou pelo menos uma paródia, com uma propaganda que ficou muito conhecida em um canal de televisão, só que ao invés de usar a frase o agro é pop ou o agro é tech, a frase era o seguinte: o agro mata. Ou seja, por qual razão tem um grupo que quer jogar nas costas do agronegócio a responsabilidade por esses incêndios, hein, Beraldo? Neto, a estupidez humana, ela é infinita e a gente muitas vezes não consegue explicar. Alguém olhar para o agronegócio brasileiro, responsável pelo pouco PIB positivo que temos, né? Isso está vindo já há bastante tempo graças ao agro. O agro que investe em tecnologia, o agro que tem as suas próprias formas de financiamento, o agro que vai todos os anos para cima, vai produzir, bate recordes e depois tem que lidar com todas as questões que o país, o Brasil, não oferece, como, por exemplo, as questões logísticas. É sempre um problema, né? Não é razoável até hoje. Se chega na época de safra no Porto de Santos, encontra aqueles 30 quilômetros de fila de caminhão, porque o porto não tem capacidade de ter uma operação ágil para receber a safra. Então, diante de uma realidade concreta, há pessoas que ficam aí jogando pedra no agro, querer dizer que o agro é responsável por coisas negativas no Brasil. Isso é uma grande bobagem, né? Você imaginar que uma região como Ribeirão Preto você tem agricultores, é a terra caríssima, né? Pessoas que estão ali são profissionais do agronegócio, aí vão meter fogo em tudo, para quê? Né? Não é uma realidade como você tem na Amazônia, por exemplo, que as pessoas colocam fogo porque aí querem destruir a floresta para transformar a floresta em fazendas, em áreas agricultáveis ou em pasto, enfim. A realidade da região onde esses incêndios aconteceram é completamente diferente. Então, não tem nenhum motivo para se colocar a culpa de incêndios dessa dimensão no agronegócio. Óbvio, o que a gente provavelmente vai conhecer é que há uma combinação de fatores. Aí queria até, na fala do Mota, muito correta, que a gente não pode dar crédito de um evento dessa magnitude ao crime organizado, para não enaltecer as capacidades do crime organizado, mas eu não acredito que isso seja um plano
que foi executado do zero por alguém. Eu acho que houve uma atuação oportunista para agravar, eu acho que essa é a possibilidade, quando a gente avalia a participação, a potencial participação do crime organizado nesse evento, eu acho que podem ter aproveitado uma circunstância para agravar essa circunstância e dela tirar proveito, e dela fazer o inferno em São Paulo. Isso eu acho bastante possível. É claro que uma figura dessa, que ao ser presa diz que eu sou do PCC, quer dizer, ou ele estava imaginando que as pessoas que o prenderam tinham algum tipo de conexão com o PCC, ou ele estava com medo de ser colocado numa prisão onde a facção dominante era outra. Enfim, tem que entender qual foi a circunstância desse episódio, né? Mas que tudo chama atenção, chama. Estamos diante de algo talvez jamais visto no Brasil. A gente precisa entender todos os seus aspectos e eu, pessoalmente, não tiro nenhuma hipótese da mesa. Programa Os Pingos nos Is, os incêndios registrados no estado de São Paulo neste fim de semana, a ação do governo estadual e também, né, Mota, uma narrativa que tenta imputar ao agronegócio a responsabilidade por esses incêndios, além, claro, de uma investigação que apura a participação do crime organizado. Quer comentar o que disse agora o Beraldo em cima da sua fala, Mota? Quero sim. Realmente, a gente tem que buscar um equilíbrio aí muito difícil, e são vários os fatores que complicam tudo isso, né? Como a gente já disse aqui, o governo de São Paulo está no front, na linha de frente da guerra contra o crime organizado, então é de se imaginar que o crime organizado vai aproveitar toda e qualquer oportunidade para retaliar contra o governo de São Paulo. Nós vivemos também um momento no Brasil em que a prosperidade, mais uma vez, é atacada, demonizada. O agronegócio, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro e que já salvou a situação econômica do Brasil várias vezes, é novamente alvo de ataque sem fim. Eu conheço a região de Ribeirão Preto, já estive lá algumas vezes, tenho amigos, conheço agricultores da região que começaram do nada, do zero, com um pedacinho de terra, um trator velho, e hoje tem inúmeras fazendas, usinas, uma prosperidade construída com o suor do rosto deles. E estou aqui preocupado com o que pode estar acontecendo com eles, né? Depois de tanta luta, depois de tanto sacrifício para conseguir conquistar o sucesso, a prosperidade merecida, eles viram alvo de um evento como esse, né? Que a gente não sabe se é 100% um evento natural ou se tem, infelizmente, a mão de pessoas covardes envolvidas nisso. A gente segue acompanhando, monitorando essa situação que envolve os incêndios aqui em São Paulo. Claro que a gente vai continuar tratando disso na programação da Jovem Pan News e, inclusive, 9h30 da noite, Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, aqui na programação da Jovem Pan News, participará do Direto ao Ponto. Convido todos vocês para acompanharem a nossa programação.